E no vídeo de hoje eu trago novamente aqui para o canal um podcast abençoado. E o podcast de hoje é sobre pureza sexual, sobre relacionamento cristão, casamento cristão e alguns ídolos modernos que estão ali se infiltrando dentro dos relacionamentos. E para isso, eu convidei hoje para esse bate-papo a Paty Damasio, a Patrícia Damasio. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Ela que é casada, ela que tem compartilhado nas redes sociais ideias criativas e dinâmicas para você evangelizar, assim como também ela e seu esposo estão envolvidos no ministério em relação aos jovens. Eles têm um trabalho lindo. Sem contar também que ela é escritora e ela escreveu um livro chamado Deus Tem um Presente para Você. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa comprar o livro, ser abençoado por aquilo que o Senhor ministra no livro. E olha, o livro é muito legal porque parece dar aquela sensação que você está conversando com ela. Então é uma leitura muito gostosa e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai usar também tanto o livro quanto esse podcast de hoje para ministrar o seu coração. Então, sem mais delongas, vamos pro podcast. Paty, minha querida, eu gostaria então que você começasse compartilhando um pouquinho da história de vocês, do testemunho, do ministério de vocês. Bom, eu e meu marido, a gente tem servido a Deus, né, ajudando jovens e adolescentes há em torno de 20 anos ao todo. Então, assim, bem novinha, eu entreguei minha vida para Jesus, eu decidi realmente, né, caminhar com Jesus durante, né, toda a minha vida. Foi uma decisão, assim, que apesar de eu ser bem nova, foi com uns 12 anos de idade, né, 11 anos eu cheguei na igreja com 11 anos, com 12 anos eu me batizei nas águas e tomei essa decisão. Apesar de ser muito nova, eu realmente entendi o propósito. Sabe, eu realmente entendi o chamado de Jesus, eu entendi o amor de Jesus, o que ele fez por mim, o sacrifício de Jesus, enfim. E daí, desde então, eu sempre me envolvi no trabalho evangelístico, no trabalho de ajudar as pessoas, de ganhar almas, e foi nesse cenário, né, sendo ali jovem, no grupo de jovens, um grupo de adolescentes, é que eu conheci, na verdade, adolescentes não, né, um grupo de jovens, no adolescente namora, né, jovem. Isso aí! Adolescente, 13, 14 anos, calma, não segura a onda, mas no grupo de jovens, daí eu conheci meu marido. Eu tinha 17 anos e ele é 6 anos mais velho que eu. 5 anos mais velho que eu, por aí. Então ele era mais velho e tal. A gente se conheceu na igreja e a gente continuou na mesma missão. Mesmo depois de casar, quando a gente era namorados e tal, sempre no grupo, sempre ajudando jovens e tal. E daí depois a gente casou e continuou. Né? Ele é músico, então ele tinha um grupo assim de música, de uma banda, né? Inclusive de pagode, menino, pagode gospel. Olha que legal! Então, de tudo um pouco, assim, mas o grupo que ele formou foi um grupo de pagode gospel. E assim, e foi muito bom porque deu muitos frutos desse trabalho com os jovens e tem dado, né? Porque a gente continua. Atualmente a gente não está morando no Brasil, mas a gente continua nessa missão evangelística fora. E assim, tá sendo um desafio também pra gente, porque a gente tá começando aqui um trabalho do zero, assim, sabe? Do nada, com jovens também, com adolescentes. E é muito bom você estar junto com uma pessoa que tem a mesma missão que você, tem o mesmo pensamento, tem a mesma visão, sabe? O mesmo objetivo. Sim. Que é o objetivo de agradar a Deus, de ser salvo e de salvar, sabe? Sim. Então, isso torna tudo, assim, muito, muito mais fácil a vida, sabe? Você continua junto ali no mesmo propósito. Isso é muito bom. Isso até é uma questão, né, Paty, que as pessoas questionam bastante o porquê nós temos esse posicionamento em relação ao julgo desigual, né, de casar com uma pessoa que está alinhada. Qual que é o perigo de, né, com certeza vai ter gente aqui assistindo que ainda não casou, né, que ainda está nessa fase de conhecer alguém, de decidir. Quais conselhos você daria sobre a importância de ter esse alinhamento de propósito? Quais são os riscos quando sai desse propósito?
Então, os riscos, na verdade, não é nem risco, eu vou falar que é fato, sabe? Não é uma coisa assim que a gente fala assim, olha, talvez vai acontecer que não vai dar certo. Não, não vai dar certo se as pessoas caminharem em direções opostas. Sim. Sabe? Eu não vou falar que é impossível, né? Porque sempre vai ter aquele que vai falar assim, ah, mas eu vi fulano, eu vi ciclano, não sei o quê. Tá, um caso em 1 milhão, né? Aham. Mas assim, imagine pessoas assim, uma pessoa quer ser missionário, vamos falar aqui né, no universo cristão. Então, uma pessoa quer ser missionária e a outra quer ser empresária, sabe? Não tem como uma pessoa quer viver para Deus, pregando o evangelho, indo pelo mundo afora, falando com as pessoas. E a outra pessoa quer, sabe, no mundo dos negócios, quer ganhar dinheiro, quer ser empresária. Então, imagine, vão ter propósitos totalmente diferentes, Sim. sabe? Objetivos de vida totalmente diferentes. Uma pessoa é cristã, acredita em Jesus Cristo, a outra é, sei lá, hindu. Aham. Gente, olha só, atualmente, vou compartilhar um pouquinho bem rapidinho, eu estou trabalhando atualmente com algumas pessoas que são dessa religião, que vieram da Índia, né, que são lá da Índia, e eles acreditam em muitas Uhum. coisas, em muitos deuses. Eles têm uma fé totalmente diferente da nossa, totalmente Aham. diferente. Eles não acreditam, assim, em um Deus único, eles acreditam em muitos deuses. Tanto que lá eles E têm mais de milhões de deuses, né? tem muitos, muitos. E assim, e é uma coisa que é tradição, é cultural. Então eles nascem dentro daquela cultura, eles nascem com aquelas tradições e eles nem sabem o porquê eles fazem aquilo. Tanto é que um dia eu perguntei, porque eu já sou, né? Já nem sou questionadora, né? Um dia eu Aham. cheguei e perguntei assim: olha só, porque a gente vai falar de ídolos. Que interessante entrar nesse assunto. Porque, Uhum. assim, eles têm muitos ídolos. Muitos ídolos. Então, eu cheguei e perguntei assim, tá, mas por que vocês fazem isso? Assim, porque ele tem alguns rituais, né, que eles fazem. Teve Aham. um ritual lá que um familiar deles faleceu, e eles tiveram que raspar a cabeça, ficaram só com um bigodinho, assim, rasparam a cabeça, deixaram um pouquinho de cabelo aqui, enfim. Sim. Enfim, super respeito, é a tradição deles e tudo mais. Mas eu fiquei curiosa e perguntei, mas por que vocês fazem isso, né? Por que Uhum. tem esse ritual? E daí eles Sim. falaram, não sei. Só Eles não faço. sabiam me explicar o porquê que eles faziam aquilo. Teve um outro dia que eu falei assim, sobre a carne, né? Ah, você não come carne porque é carne de boi, de vaca, então eles adoram a Sim. vaca, né? E Aham. eu perguntei de novo, mas por que vocês não comem? Por que vocês adoram a vaca? Qual é a história atrás disso? Qual o motivo E a pessoa também não soube me Não sabe. responder. Eu não sabia. Ele só sabia que era tradição. Então era uma coisa que vinha de família para família e era aquilo. Então Olha só. imagine um cristão que acredita num único Deus, que é o Deus único, vai lá e não vou casar com um hindu que nasceu num berço que é tradição, que ele acredita naquilo e que ele serve muitos deuses. E os dois resolvem casar. Vai dar certo? Gente, não tem como dar certo. Os dois serão infelizes, né? Os dois serão Na felizes. possibilidade mais otimista de um Um casamento ou dar outro, certo. no final das contas, um ou outro vai renunciar ali à fé, né? Uhum. Ou um ou outro vai ter que renunciar. Mas os dois, assim, é muito difícil. Eu vejo que é muito difícil. E, enfim, e é por isso que, assim, o julgo desigual é uma coisa, é muito importante a pessoa ter alguém com a mesma propósito, o mesmo ideal, o mesmo objetivo de vida. Por quê? Porque os dois juntos vão chegar muito mais longe. Sim, exatamente. O Deus vai poder cumprir o propósito dele através do... Sabe aquela frase, Deus não une pessoas, une propósitos? É real isso, né? É isso que Deus quer fazer, Deus quer unir propósitos, mas daí a pessoa fala assim, não, eu não tô nem aí, vou casar com quem eu O achar que legal. isso vai totalmente em desencontro com aquele jargão que o mundo tem, ai, que os opostos se atraem, né? Então, e isso é uma mentira. A gente vê que na prática, pelo menos na prática no casamento, na vida Propósito, real, objetivo, não é, funciona isso. Se são totalmente opostos, propostos opostos, não tem como dar é, certo.
Nesse sentido, sim. Até a questão de personalidade, tudo bem, né? Porque eu sou totalmente diferente do meu marido na questão de personalidade. Eu sou muito mais falante, muito mais ativa. Eu sou papum e vamos e tal. E eu não sei, eu não planejo nada. Eu não planejo nada. Eu vou e faço. Meu marido é assim, tipo, senta, planeja, desenha, calcula. É o complemento perfeito, né? E a gente, pronto, e eu preciso dele, e a gente é oposto nesse sentido, sim. A gente é oposto, mas a gente se completa. Isso. Agora, se o meu marido fosse, sei lá, se ele continuasse no pagode do mundo lá, no carnaval, porque meu marido estava no carnaval. Olha só. Acabou o carnaval agora, ele estaria lá na Bahia, nos trio elétrico da vida. Ele tocava com Daniela Mercury, com Exalta Samba, com um monte de grupo aí, lá naqueles trio elétrico da Bahia. Sim. Então, imagina, eu acabei de contar aqui que desde os meus 12 anos de idade que eu me batizei. Então, imagine, eu cristã, desde de adolescente, eu na vida cristã, caminhando com Jesus, e ele no trio elétrico da Bahia. Imagine nós dois casamos. Daí agora no carnaval ele ia estar lá no trio elétrico, lá, tocando lá no pagode, e eu na igreja. Totalmente oposto. Não tem como. Não tem como. Sim. Duas uma. Ou ele se convertia e vinha pra igreja, ou eu ia pro mundo. Ia desviar. De um desigual. Não verdade, exatamente. E, Paty, gostei muito que a gente entrou no assunto dos ídolos, né? Da religião que você comentou. E muitas vezes, Paty, eu vejo assim, né? No meio cristão, a gente se limita muito a ver ídolo como aquela imagem de escultura somente, né? E hoje o que a gente mais vê são ídolos modernos, que não se limitam a imagens de escultura, né? Mas que são imagens que estão sendo esculpidas na mente das pessoas, que estão formando ali no imaginário delas crenças, valores. E muitas vezes essas imagens que são construídas na rede social, filmes, Netflix, doramas, né? Querendo ou não, é replicado isso nos valores do casamento, de um relacionamento. Como que você, assim, quais são os ídolos hoje modernos, digamos assim, que você mais vê influenciando na visão de relacionamento, de casamento cristão? Bom, os ídolos, eu vejo que hoje em dia, quando a gente fala de ídolo, o que é o ídolo, né? Aquilo que a pessoa coloca a fé dela, a esperança dela, ela coloca o apoio dela, enfim, tudo que a gente coloca como ídolo é aquilo que toma o lugar do que seria Deus na nossa vida. Então, assim, eu vejo que esses ídolos modernos, muitas pessoas colocam, idealizam, né? Idealizam muito através das vidas das pessoas. Ó, a internet, eu acho que é um grande formador de ídolos. Já começa pela questão dos influencers. Sim. Quanta gente olha para influencers e toma aquele influencer como um referencial único, sabe, inquestionável, e cria ídolos, por exemplo, em relacionamentos que vê na internet. Trazendo para a área de relacionamento, a gente vai falar também de filme, eu até separei aqui alguns que eu imaginei, assim, mas antes de falar de filmes, vamos falar da internet, porque a gente está aqui agora na internet. A pessoa pega e abre ali no Instagram, no TikTok, não sei, abre ali nas redes sociais e começa a ver um casal, começa a ver várias pessoas ali falando de relacionamento, mostrando relacionamento. E às vezes a pessoa começa a almejar para a vida dela aquilo como se aquilo fosse 100% todo o tempo aquilo que ela está vendo na internet. Então, ela começa a ouvir só aquelas pessoas, ela começa a querer imitar aquelas pessoas, ela começa a querer se espelhar naquelas pessoas para que ela venha ter também um relacionamento daquele. Só que o problema disso é que a internet é limitada. Aqui a gente só está postando algumas coisas da nossa vida, dos nossos momentos. A gente posta um videozinho ali de 1 minuto, de 30 segundos. A gente posta um vídeo no máximo ali no YouTube, no máximo o quê? 1 hora. E como que você vai saber o que é depois? Sabe? Depois que as câmeras desligam, depois que a luz apaga. Como que é esse casamento? Como que é essa pessoa? Então, assim, as pessoas começam a criar
nos influencers, os influencers têm realmente influenciado muitas pessoas, Sim. criando, sim, como se fosse um Deus. A pessoa, ao invés de pedir ajuda para Deus, agora eu vou falar uma coisa, olha, obrigada, Jesus, mas eu vou te falar uma coisa que é muito realidade. Hoje em dia, ao invés das pessoas pedirem ajuda para Deus, de ir lá e dobrar o joelho e falar com Deus, as pessoas abrem a caixinha de perguntas do Instagram, do YouTube, do sei lá o que seja, abre a caixinha de perguntas e manda mensagem para o influencer. O influencer que dá atendimento de casamento, isso aqui. Gente, olha só, não tem nada errado em você tirar dúvidas. Eu até tenho toda quinta-feira no meu Instagram um momento que eu tiro dúvidas sobre namoro cristão. Então eu abro a caixinha de perguntas e tiro dúvidas. Mas olha só, ninguém nesse mundo vai te ajudar como Deus vai te ajudar. Exato. Ninguém nesse mundo vai te dar a direção que você precisa receber do Espírito Santo para sua vida. O Espírito Santo vai te dar a direção que você realmente precisa e a ajuda que você precisa. Qual que é o problema? O ídolo, quando a gente fala de ídolo, é justamente o que substitui a posição de Deus. Sim. Então, se você está passando por um problema no seu casamento, seja o que for, tal, e a primeira coisa que você faz, você nem lembra de falar com Deus, você nem lembra de pedir ajuda para Deus. A primeira coisa que você fala assim, eu preciso ir lá ver o perfil de fulano para saber o que ele faz diante disso. Eu preciso pedir ajuda para não sei quem, porque eu preciso saber o que aquela pessoa tem para dizer sobre isso. Mas você nem pensou em fazer nenhuma oração sequer para Deus. Não estou falando, de novo, não estou falando que não vai pedir ajuda para pastor, para as pessoas que estão, para, né, você trabalha conselhos, com isso, né? Tirar dúvidas, conselhos. Não é isso que eu estou falando. É claro que a gente tem pessoas que são muito usadas por Deus e que vão nos ajudar. Mas, assim, o primeiro, antes até de falar com essa pessoa, a primeira pessoa que você tem que lembrar, que tem que estar no seu pensamento, é Deus. É você pedir ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, me dá a direção. E se você for falar com alguém, Senhor, usa aquela pessoa para falar comigo, para me dar uma orientação, para me dar uma direção, sabe? Então, isso você está mostrando que Deus, você confia mais em Deus do que nas pessoas. Exatamente. Mais em Deus do que naquele influencer, naquele... Você não está colocando ninguém como ídolo. Sim. Enfim. E é engraçado aqui, olha, Paty, porque é muito real essa questão dos ídolos modernos, que estão... É muito usada a palavra modelar, né? Modele as pessoas, né? No coaching é muito usado isso. E também serve para modelar os ídolos, que é o que está sendo muito feito nas redes sociais. Até separei um trecho aqui do Salmo 115, que fala o seguinte: os ídolos deles são de prata e ouro, obra de mão dos homens, das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. E é engraçado, né, Paty? Porque a gente vê muito no ambiente online da rede social obras esculpidas pelas mãos humanas, através de roteiros, através de cortes, através da escolha do que mostrar e do que não mostrar. Então, querendo ou não, a gente, imaginando uma imagem esculpida de escultura, a gente consegue também fazer esse paralelo com a imagem esculpida por roteiro, por cortes, por jogo de luzes, técnicas de influência, que estão criando esses ídolos também. E o engraçado que fala aqui que tanto aqueles que fazem, mas principalmente aqueles que neles confiam, se tornam iguais. E esses iguais é o quê? É uma vida de aparência, que é muito bonita por fora, mas que por dentro tem o quê? Não tem nada. E infelizmente é exatamente isso que a gente tem visto hoje na vida das pessoas, o que também a gente já consegue justificar um pouco também da questão dos problemas emocionais. Claro que não se limita apenas a isso, mas a gente vê que isso influencia bastante também por uma vida vazia, né? Relacionamentos vazios.
Não significa que todo influencer que posta, ele tá postando uma mentira. Não, Exato. Existem pessoas que são muito, muito legítimas naquilo que fazem online, são muito reais e postam realmente, e realmente vivem aquilo, né? Mas, vamos falar que a maioria, não a maioria, mas assim, como saber? A gente não tem como saber. O que eu quero dizer é que ninguém pode basear a sua vida, pode, espelhar a sua vida 100% na vida de outra pessoa, porque aquela outra pessoa também vai ter momentos de frustração, vai ter momentos de tristeza, momentos... No casamento, vai ter momentos de dificuldade, momentos que, vai ter... Então, assim, quando eu posto, por exemplo, eu e meu marido dançando, e a gente feliz e sorrindo, eu não postei, por exemplo, um dia que eu fiquei chateada com ele. Sim. Eu fiquei braba, poxa, amor, não gostei disso, daquilo e tal, a gente não concordou em algo. Mas a gente discorda. Sim. Ok? Discorda, a gente nunca dorme brigado. Isso não. Importante. A gente nunca dorme, a gente sempre resolve antes, a gente sempre... E assim, eu vou te falar, e às vezes é muito rápido, assim, sabe? Às vezes não, é muito rápido. A gente já, não gostei disso, não gostei daquilo e tal, beleza, tá bom. E daí passou, assim, uns minutinhos ali e tal, já tá tudo de boa de novo. Sim, mas a gente tem discordâncias, a gente já brigou, a gente já discutiu, e aí? E isso ninguém vê, entendeu? Isso, essa dia a dia, ninguém vê. Então, como que alguém pode basear 100% a vida dela, pode olhar para mim ou para quem quer que seja e falar assim, isso aqui, essa pessoa é perfeita e tudo tem que ser desse jeito. Não, calma, olha só, tá todo mundo olhando para Jesus. Então, assim, veja o exemplo bom, as coisas boas, pegue tudo que é bom, pode pegar, pode fazer, pode, se espelhar. Mas, assim, eu vou ter momentos de falha, assim como todos nós, todas as pessoas. Por isso, o seu referencial, a sua, o que você deve olhar, quem você deve seguir, quem você deve se modelar, Exato. é em Jesus. É em Deus, porque ele não vai te decepcionar, ele vai ser a pessoa que realmente vai sempre estar ali perfeito para você, né? Vai te atender todas as suas necessidades, aquilo que você busca, né? Amém. E agora entrando um pouquinho na parte dos filmes, Paty, antes de pedir para você qual que é a sua visão em relação aos ídolos modernos que são construídos através de filmes, gostaria de compartilhar sobre uma estatística que até no mês passado, em janeiro, foi publicado o review dos tópicos mais acessados dentro das plataformas pornográficas. Eles fazem um estudo, uma análise, quais foram as categorias mais acessadas, o que foi mais procurado, o que foi por mais tempo acessado dentro das plataformas. E um dos tópicos aqui no Brasil que se destacou pelo crescimento foi a procura por pornografia coreana, com coreanos. E paralelo a isso, a gente vê muito o crescimento também dos doramas, né? O pessoal falando, é viciante. E, gente, não tô aqui militando contra dorama, porque eu gostava demais. Amor, galera, amor, por favor, aqui, ó. Eu gostava demais de dorama, gente. Eu assistia muito, mas como vocês sabem, Paty, não tenho maturidade para ficar assistindo isso, porque já começa uma batalha na minha mente. Como eu acessei por muitos anos a questão da pornografia, mesmo que não tenha cenas calientes, né, cenas mais sensuais, o enredo mais romântico para mim já gerava uma batalha na mente muito grande. E esse paralelo, assim, de ver no Brasil um aumento de 80 e poucos % na procura por pornografia coreana, é um sinal que precisa de atenção em relação a isso. Sabe o que parece isso? Parece que... Porque, assim, o dorama nunca chega aos finalmente, né? Não. O dorama é sempre aquela coisa, assim, que fica... Daí, tipo assim, vai que beija, não beija, olé, vai que beija, vai, agora vai beijar. Aí, opa, não beijou de novo. Daí o beijo, o ápice, assim, né, que vai realmente abraçar e beijar, é tipo quando já tá acabando a novela. Então, sabe o que me parece essa procura por pornografia
coreana, parece que a pessoa quer ver o finalmente, assim. Parece que ela quer, assim, que tá procurando ver a história, assim, eu quero ver realmente o... Vamos ver, né? Vamos ver. Quando acaba nos dois juntos ali. É isso que parece, assim, né? Não sei, tô fazendo uma brincadeira aqui agora, mas é o que parece, assim. E é complicado porque, assim, aí, de novo, as pessoas idealizam, né, muita coisa. Eu acho que, sabe, eu já vi muitas pessoas, inclusive mais senhoras, assim, pessoas que já são um pouco mais, né, mais maduras, assim, e que passam o dia todo, eu conheço, passam o dia todo, ou a manhã toda, ou a tarde toda, assistindo dorama. Olha só, eu já maratonei dorama, eu já fiquei até tarde da noite assistindo um dorama lá, quando eu tava de férias, fui pra casa de uma amiga e ela me apresentou esse negócio. E eu gostei tanto, e eu fiquei até madrugada, assim, quase amanhã, assistindo esse negócio. E é tão, na hora, assim, é tão bonitinho, vou te falar, é bonitinho, é fofinho, aí tem aquela historinha, assim, que ela, tipo, começa a gostar dele e ele finge que não gosta dela e fica desprezando e despreza e pisa. Daí ela consegue, no final das contas, consegue conquistar o coração dele. O rapaz que nunca amou ninguém e passou a amar aquela garota, sabe? Bem clichê, né? Eu nunca disse que eu te amo para ninguém. Tipo, em coreano, nunca disse que eu te amo para ninguém. Aí foi dizer eu te amo para ela, que conquistou o coração. Enfim. Então, é romântico. Para mim, assim, nunca... Lu, é aquele negócio, diferença de realidades, né? Porque eu nunca tive acesso e nunca tive problema com pornografia. Então, graças a Deus. Então, assim... É uma realidade diferente na minha cabeça, que pra mim era historinha realmente romântica, assim, tipo... Inocente. Inocente. Não conseguia pensar, sabe? Tipo, não ficava nada. Aí, mas o que eu percebia? Uma coisa que eu percebia, que em mim, no meu imaginário, criava a idealização. A idealização do romance. Sim. Tipo assim, aquela coisa assim, ai, nossa, olha isso, sabe? Nossa, que história bonita. Ai, sabe? É mais ou menos, vou dar um exemplo aqui, que é mais ou menos quando, agora que a gente tem internet, na época que eu comecei a namorar, não tinha celular, nem celular eu tinha. Não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, não tinha esse negócio de filmar o pedido de namoro, filmar o pedido de noivado, filmar o pedido, sabe, de casamento. Não tinha isso, gente. Era aqui, ó. Oi, aí, amorzinho, tal, não sei o quê. Vamos casar e tal, sabe? Amém. Ela quer namorar comigo? Quero, vamos namorar. Não tinha, sabe, uma cerimônia, negócio que vamos gravar tudo, fazer pétalas de rosa no chão e tal. Hoje em dia, é tanta idealização que se o namorado não fizer isso, ou se o noivo não fizer isso, não ama, não presta. Sim. Tipo, não, tem que ter. Mas por quê? Porque internet. A pessoa vai lá e vê alguém fazendo isso. Não, também tem que ser assim, sabe? Tipo, também... E é tanto verdade isso, que esses tempos atrás, faz bastante tempo, eu virei pro meu marido e falei, nossa, por que você não fez assim? Tipo, eu tava vendo um pedido de casamento, que era um pedido assim, bonito, sabe? Tipo, fez todo um negócio e tal, com flores e não sei o que e tal. Eu olhei pra ele e falei assim, nossa, é mesmo, né? A gente não teve nada disso. Tipo, não teve um pedido assim, especial, um negócio. Eu falei, nossa, a gente não fez nada disso, pra mim. Então, olha só. Sim. E daí eu parei e pensei assim, falei, mas também na nossa época não tinha esses vídeos. Tipo, na nossa época não tinha esses negócios, tipo, entende? Então, assim, olha, tá vendo? A idealização, aquela coisa assim, tipo, nossa, tem que ser perfeito, assim, desse jeito. Então, daí, o que acontece? E aí que as pessoas se enganam muito, sabe, Lu? Se enganam demais. Por quê? Porque ela prefere idealizar uma coisa, por exemplo, ela prefere, às vezes, o cara que vai lá e traz flores, chocolate e tudo mais, do que o do que o rapaz, ou o homem que respeita de verdade. Porque eu já vi várias pessoas, vários casos
de homens que, nossa, que fazia declarações de amor e tudo mais, e rosas e chocolates e não sei o quê, mas era um cara que mentia pra esposa, que fazia tudo errado, que traía e tal. Sim. E eu já vi pessoas que às vezes não se expressam tanto, assim, por exemplo, não são tão românticos, homens que não são tão românticos, mas que são leais, são verdadeiros, são que eles, como é que fala? Eles são provedores, eles provêm, entendeu? Eles são, sabe, homem mesmo. Sacerdotes mesmo. Eles dariam a vida pela sua esposa. Sim. Eles dariam a vida. Eles podem não dar rosa, mas eles dão a vida. Olha só. Eles podem não dar o chocolate, mas eles dão a vida. O problema é que a internet e os videozinhos e não sei o quê mostra que é bonito ganhar rosa, ganhar chocolate, ganhar isso, ganhar aquilo, que é o enfeite. Tá, mas esse cara que faz tudo isso também vai dar vida por você? Tá disposto também a dar vida? Ou ele vai casar com você e ele vai ficar final de semana com os amigos? Sim. Ou ele vai ficar final de semana, sei lá, jogando videogame lá com os amigos e te deixar sozinha em casa? Uhum. Ou ele vai pegar e vai preferir ir pro bar lá, tomar cerveja, fumar, encher a cara lá e deixar você largada? Entende? Tipo assim, né? Então, sim, assim, é a realidade. Sabe aquela coisa, expectativa e realidade? A realidade é bem diferente do que pintam nos filmes, série coreana. Outro filme que me chamou muita atenção, esses tempos atrás eu tava vendo, Crepúsculo. Gente, eu tava vendo uma matéria falando, né, sobre, tava vendo um negócio passando sobre, eu tava pensando, esse negócio, esse Crepúsculo, porque eu também assisti todos, tá? Sim, eu também. Eu li os livros, eu fui no cinema. Eu assisti todos do Crepúsculo. E olha só, é muito bonitinha até a história, porque ele é um cavaleiro, ele espera o casamento. Ele, sabe, toda aquela coisa assim, sabe, bem romântica e tal, do começo ali, dos dois se conhecendo. Gente, enfim, é tudo aquilo. Mas, daí você pensa na história, eu fiquei depois pensando assim, os dois criaram no imaginário das pessoas um relacionamento perfeito. Uhum. Perfeito. Mas criaram aquela coisa desejável, assim, né? Os dois nasceram um pro outro, aquela coisa perfeita. Beleza. Aí os dois namoraram na vida real. Os dois, os atores, você sabia disso? Não. Os protagonistas? É. O Edward e a Bella. Você não sabia que os dois eram namorados? Não lembrava mais disso. Eles se relacionaram na vida real. Os dois eram namorados, né, na vida real. Então imagina, tipo assim, criou um imaginário na cabeça das pessoas que saiu das telas e foi pra vida real. Uhum. Foi pra vida real. E daí, na vida real, então os dois estavam namorando. Ai, que lindo, não sei o que, ó. Isso tudo no imaginário das pessoas. As pessoas nem têm noção que isso tá acontecendo na cabeça delas. Então elas pensam, nossa, que lindo, os dois realmente são almas gêmeas. Aí o que aconteceu? Ela foi pega traindo ele com o diretor do outro filme. Meu Deus, essa eu não sabia. Babado! Quebrou o imaginário das pessoas. Babado! Dessa eu não sabia. Eu tô brincando aqui, mas olha, é verdade. Tipo, todas aquelas pessoas que estavam criando na cabeça, o modelo de relacionamento perfeito, os dois saíram do filme, não sei o que, tava namorando na vida real. Daí ela foi fazer um outro filme, que era da Branca de Neve, não sei o que, foi pega traindo o outro, foi com o diretor lá, tava com o diretor do outro filme. Uhum. E daí, no final das contas, no término de tudo, ela agora tá com mulher. Ela se relaciona com mulheres. Ok. Terminando o assunto, olha só a desconstrução total. Sim. Tipo assim. E aí que entra, nossa, é muita coisa envolvida nisso tudo, Lu. É muita coisa. Essa idealização, esse ídolo, criar ídolos, é muito perigoso. Muito perigoso. E um outro ídolo agora, Paty, a gente falando sobre isso, até você falando da desconstrução na identidade sexual da atriz, né? Um ídolo chamado sentimentos. As pessoas estão se baseando naquilo que elas estão sentindo, né? E isso é um ídolo muito vulnerável.
não tem estabilidade nenhuma os sentimentos, né? E hoje a gente consegue entender essa desconstrução na identidade sexual, que já tem dezenas de maneiras de você se identificar, né, com gênero, enfim. E esse é um ídolo muito vulnerável e que mexe muito com a pessoa. E chega um ponto que o ídolo é quebrado, né? Porque não existe essa perfeição toda que a gente, né, gera aquela expectativa, a gente deposita uma expectativa num ídolo. E eu falo assim, a gente deposita porque, Paty, o meu coração é o coração, assim, mais idólatra que eu conheço. Que sempre tem que estar vigiando, porque quando vê, quer idolatrar sentimento, quer idolatrar opinião, quer idolatrar... Sabe? Então, o Senhor, ele sempre tem que estar ali, ó. O coração do ser humano. Eu acho que o coração do ser humano, sabe por quê? Porque a verdade é que nós fomos criados para adorar a Deus. Dentro da gente tem um espaço, dentro de cada um de nós tem um espaço que só pertence a Deus. Dentro do coração do homem foi colocado desejo pela eternidade. A Bíblia fala sobre isso, que a gente é um ser que foi criado para a adoração de algo que é eterno, de algo que está acima de nós, de algo que, sabe, que foge das nossas, daquilo que a gente é limitado. Então, assim, foi colocado dentro de nós um espaço que pertence a Deus. O problema é, quando o homem se desvia, quando o homem não está, o homem, né, o ser humano, quando a gente não está de verdade conectado a Deus, quando a gente não está em comunhão com Deus, não tem, sabe, o Espírito Santo habitando em nós, e a presença de Deus dentro de nós, estando em comunhão, a gente vai abrir espaço para outros ídolos. Por quê? Porque a gente vai buscar de todas as formas esse ser, esse algo, esse alguém que vai preencher, esse alguém que vai ser a minha referência, que vai ser alguém que eu possa, sabe, colocar minha confiança, que eu possa colocar minha esperança, que eu possa confiar, enfim. E daí o coração do homem começa a criar vários e vários ídolos, né? Que pode ser o dinheiro, que pode ser pode inclusive ser o casamento, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a religião, pode ser qualquer coisa que a pessoa realmente coloque acima de Deus, acima sabe, da vontade de Deus. Então, pode ser até a própria pessoa. Exatamente. A própria pessoa é o ídolo dela. Porque o que importa é a vontade dela. É o que eu quis fazer. Porque eu sempre quis ser super famosa cantora top. Eu sempre quis fazer isso. Essa era a minha felicidade. A vontade, a minha felicidade, o meu querer. Ficou aí no ar, né? Mas assim, o meu sonho sempre foi ser super famosa cantora. Entende? Tipo assim, é o meu, eu. Quando a pessoa só olha pro eu dela, ela já fez um ídolo. É o que eu acho melhor, o que eu sei fazer, eu. Tá, mas e o que Deus quer pra você? Exato. Qual é a vontade de Deus pra sua vida? A mesma coisa nos relacionamentos. Ah, não, esse é a pessoa que eu quero pra toda a minha vida. É eu que quero. Às vezes aquela pessoa, os sinais são evidentes. Todo mundo vê que é uma pessoa que não vai fazer bem pra ela, é uma pessoa que tá, enfim, tudo errado. Tudo errado. Mas a pessoa continua, não, eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso. Eu tenho uma colega, uma conhecida, que ela não era convertida ainda, ela não conhecia Jesus. E ela casou com uma pessoa que ela tava na prisão. Na prisão. Porque eu quero ele para o resto da minha vida. E ela, na verdade, assim, ela já ia na igreja um tempo antes, daí ela se desviou e tal. E ela conhecendo a palavra de Deus, mas ela nem se preocupou se ele queria Deus, se ele conhecia Deus, mas ela só queria estar com ele. Tem algum problema casar com alguém que está na prisão? Não tem problema se a pessoa for convertida, se a pessoa tiver o mesmo objetivo que você, se a pessoa for de Deus, a pessoa, por exemplo, entrou lá, mas daí ela se converteu lá dentro, conheceu a Jesus e tudo mais. Ok, não tem problema nenhum. Mas o problema é que tudo estava errado, porque ele estava no caminho errado, ele estava fazendo um monte de coisa errada, ele estava numa vida toda torta. E ela vendo que ele continuava fazendo tudo errado, tudo torto, ainda assim ela quis. Sim. E aí, resumo da história. Não deu certo.
Uhum. Não ficaram juntos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso justamente essa questão da pessoa colocar a vontade dela, o sentimento dela, acima da vontade de Deus. E daí, às vezes, coisas que são óbvias, ela não consegue enxergar. Sim. Ela não consegue enxergar. Tipo assim, poxa, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é bacana, porque olha só, a gente tá em caminhos diferentes. Ele continua querendo o caminho ruim, o caminho errado, e eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida melhor para mim, eu não quero essa vida errada mais. Então, poxa, não tem como. Então, tá vendo? Essa é a razão. O amor inteligente, que pensa. O amor inteligente começa aqui, ó, não aqui. Exato. Sabe? Enfim. E daí... Até porque uma hora o amor que só tá baseado aqui, ele vai se frustrar. A pessoa vai se frustrar. E é nesse ponto que eu quero agora conversar com você, Paty. Tem frustração, né? Relacionamento, casamento, tem ajustes, né? Você tem que abrir mão de algo, seu marido tem que abrir mão, tem que ter essa adequação, né? São pessoas diferentes, enfim. E quando a gente tá com aquela questão idealizada, né? Aquela ilusão baseada naquele ídolo que está ali regendo as nossas crenças, os valores, quando a frustração vem, muitas vezes ela desestabiliza. Dentro da sua experiência ministerial, sabe, lidando com pessoas, o que você vê, assim, digamos que é um padrão dentro das frustrações? A pessoa se desvia, a pessoa se frustra e aí vai por um caminho totalmente errado, ela se conserta. Como você vê as pessoas reagindo a essas frustrações? Então, eu vou dizer, como a gente falou, num geral, tá? Numa ideia geral, assim. Falando agora de jovens e adolescentes. O que acontece com eles? A grande maioria. A grande maioria, né? Enfim, a gente fala grande maioria, meu marido falou, não fale grande maioria, é só maioria. Deve meu marido agora me corrigindo. Tudo bem. Enfim, mas assim, o que a gente vê muito acontecer. Primeiro, o jovem idealiza aquele relacionamento perfeito. Seja por alguma coisa que ele viu na internet, seja por filme, seja por, sabe, enfim, um livro que ele lê e pensa naquele relacionamento perfeito, e tudo mais. Aí, o jovem, ao invés dele pensar assim, não, eu vou pedir a direção de Deus, eu vou esperar, eu vou agir, né, com inteligência, vou ver se a pessoa é compatível, se tem o mesmo... Não, o jovem, ele quer viver aquele momento que ele idealizou. Uhum. Então, ele quer amar e ser amado. Ele quer ter alguém para andar embaixo do guarda-chuva numa noite chuvosa. Igual Drama. Olha só! Meu Deus! É verdade! Viu? É verdade. Exatamente. Nem eu sabia que tinha essa função. Viu? É verdade aí, ó. Andar no guarda-chuva. Numa noite chuvosa. E, igual o dorama. Aí chega lá e dá aquele beijinho assim, que só encosta. Sabe? Ela idealiza isso. Daí acontece que começa a namorar com a pessoa sem pedir a direção de Deus, sem olhar se o rapaz tem algum problema de relacionamentos anteriores, se é um rapaz que, sabe, é um rapaz que é convertido, se ele gosta de trabalhar, se ele não fica o dia inteiro só no videogame, só jogando, se ele respeita o pai, respeita a mãe, se ele não xinga, não briga, não bate na mãe. Eles não pensam em ver nada disso. Já quer entrar no relacionamento. Por quê? Porque a pessoa mostra, de novo, só o que quer, né? Quando você entra no relacionamento, você tá gostando lá do menino. Que aquele menino é super gentil, super querido. Ele tá mostrando o lado bom dele, porque ele quer te pegar também. Te pegar. E quer ficar com você. Porque assim, enfim, quem é de Deus... Agora, eu não sei se a gente tá falando agora do namoro cristão ou não. A gente tá falando no namoro geral ou cristão? Cristão. Vamos falar de cristão, porque cristão não tem pegação, então muda aí a palavra, tá? Amém. Cristão não tem pegação. Então, assim, o rapaz olhou pra você e quer namorar com você, digamos assim, ele quer realmente ter um compromisso com você. Ele vai, a princípio, ele só vai mostrar as coisas boas dele. Ele não vai... o peixe dele, né? Exatamente, ele tá vendendo o peixe dele, ele não vai mostrar que ele tem uns costumes ruins, uns jeitinhos, né, disso, daquilo, gosta disso, não gosta daquilo, umas coisas assim. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem sua chatice.
Uhum. Então, o que acontece? A menina começa a namorar e começa com aquela... Às vezes, quando é cristão, ainda tudo bem, porque os dois vão tentar pedir a direção de Deus. O problema é quando o jovem tá dentro da igreja, é cristão, e daí se encanta com o jovem, às vezes, de fora, o jovem que não é cristão ou não é convertido. Até tá dentro da igreja, mas não é convertido, não tem a mesma visão, o mesmo objetivo. Daí se decepciona, que daí entra o que a gente falou. Cria aquela expectativa, cria aqueles, de novo, o ídolo. Já cria o ídolo quando não pede a direção de Deus, tá bom? Pronto. Fala, Deus, eu vou fazer do meu jeito aqui, eu que sei como é que faz, então eu vou ficar, né, vou namorar, não ficar, né, mas eu vou namorar com esse menino. Mas nem procurou ver, sabe, os detalhes, não pediu direção de Deus, não viu quem que era aquele rapaz antes de começar o namoro, não procurou pesquisar, sabe, com a família, com os amigos, se é uma boa pessoa, se é uma pessoa realmente convertida, se ajuda na igreja, se vai na igreja, enfim, não pesquisa nada. Daí se decepciona, porque daí começa a namorar com o rapaz ou com a menina e descobre, sei lá, o rapaz começa a namorar com a menina e descobre que ela é feminista, por exemplo. Tô brincando, é verdade. Aí a menina, por exemplo, sei lá, não aceita nada que fala sobre a mulher ser submissa, por exemplo. Se decepciona. Muitos desses jovens, se ele realmente caiu nesse relacionamento e se realmente foi de cabeça, muitos deles acabam se desviando. Muitos deles. Eu já vi muitos jovens assim, por exemplo, que ele estava ajudando em algo na igreja e tal, e daí começou a se envolver com uma jovem. Essa jovem até ia assim na igreja, mas não estava realmente convertida, não tinha o mesmo propósito, e os dois saíram da igreja. Então isso acontece bastante mesmo, né? Então só ir na igreja, gente, olha só, não quer dizer nada, né, Lu? A pessoa só ir na igreja. Quando a gente tá falando aqui de você realmente não ter ídolos, é quando a gente coloca Deus em primeiro e a gente pede que Deus venha guiar o nosso relacionamento, guiar a nossa mente e dar direção pra gente fazer as boas escolhas. Quando a gente pega e cria o nosso ídolo, escolhendo a nossa decisão, aquilo que a gente quer fazer, vai lá, escolhe uma pessoa sem saber nada, sem perguntar se é da vontade de Deus, sem ver o caráter daquela pessoa. E a gente quebra a cara. Então, assim, nesses momentos, muitas pessoas acabam daí também se desviando. Então, assim, a maioria que eu vejo, ser bem sincera, assim, desses jovens que acabam entrando em relacionamento com alguém do mundo, né? O jovem tá na igreja e entra em relacionamento com alguém do mundo. Ou que alguém que não tá na mesma fé, muitos deles acabam se desviando. Que triste. E, Paty, imagina agora que a pessoa que está assistindo a gente é essa pessoa que você falou, que está frustrada, né, que se entregou num relacionamento, né, que não estava alinhado no propósito do Senhor, e talvez essa pessoa até mesmo caiu no pecado, né, da fornicação, enfim, e que ela tá com aquele convite assim, sabe, ardendo no fundinho do coração. O que você aconselha essa pessoa para ela fazer, para ela buscar, para ela retornar para o caminho do Senhor, de coração? A gente tá falando, né, sobre ídolos. E daí teve até uma pergunta lá, que eu vi que, assim, como lidar com isso, né? Como lidar com os ídolos? Gente, com ídolo você não lida. Com ídolo você quebra ele. Exato. Você, desculpa aí, mas o ídolo você se desfaz dele. Quando uma pessoa, ela deixa de adorar ídolos, a primeira coisa que ela faz é se desfazer dos ídolos. Ela se desfaz. Ela joga fora. Ela não coloca mais a confiança dela em ídolos. Ela não tem mais nada. Então, com ídolo, seja qual for o ídolo, inclusive você mesmo, se for você mesmo. Ah, mas eu tenho que me jogar fora? Se jogue. Se jogue. Quebre o seu coração diante de Deus. Amém. Peça para Deus te quebrar mesmo. Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não quero ser o meu ídolo. Então, assim, com ídolos a gente não lida, a gente quebra, a gente se desfaz, a gente joga eles fora. Então,
Se você que está ouvindo agora colocou a sua esperança, colocou todo o seu amor, você criou, por exemplo, de alguém ou de algo, seu ídolo, seu namorado talvez seja seu ídolo, que seja quem for, seu marido, seus filhos, seus bens, né, o seu poder aquisitivo, talvez o seu status, talvez sua fama, seja o que for, eu não sei, mas se você criou algum ídolo, um influencer que você assiste, algo que você almejou e você idealizou para sua vida, e aquilo tem sido seu ídolo, porque você quer mais aquilo do que até agradar a Deus. Então, esse é o momento na sua vida de você parar e pensar a quem eu realmente desejo servir e entregar a minha vida. Eu quero que a minha vida esteja na mão de Deus de verdade, que Deus esteja no controle da minha vida, ou eu quero que esse ídolo esteja no controle da minha vida. Porque no final das contas, como a Lu leu no começo, no final das contas o ídolo, ele é vazio. Ele tem mãos, mas não consegue tocar. Ele tem olhos, mas não consegue ver. Ele tem boca, mas não consegue falar. Ou seja, no final, aquilo que você tanto busca nas pessoas, que você busca no seu parceiro, na sua parceira, que você busca nas coisas que você tem, no final vai estar vazio. Vai estar vazio e oco, igual ao ídolo. No final, tudo que você busca, você não vai encontrar em nada disso. Por quê? Porque aquilo que você busca está em Jesus Cristo. Amém. Está numa comunhão verdadeira, real com Deus. Então, assim, depende de você. Às vezes você vai falar, mas é tão difícil. Pois é, mas não é mais difícil do que o sacrifício que Jesus fez por você. Exato. Então, que Jesus fez por nós, não é mais difícil. Se você me falar que é mais difícil do que Jesus fez pela gente, aí eu falo, beleza, então tá bom, tá tranquilo, continua assim. Se você conseguir me provar que é mais difícil você renunciar a isso, renunciar ao seu eu e tudo mais do que o que Jesus fez pela gente, então, sabe? Então é isso, assim, é realmente pedir para Deus, falar, Deus, eu não quero mais, eu quero largar a mão disso, eu quero quebrar esses ídolos, quebrar, sabe, o meu eu. Amém. Para colocar o Senhor como o primeiro. Né? Isso aí. E Paty, para a gente finalizar, posso pedir para você fazer uma oração para que juntos, né, a gente apresente os nossos corações e peça para que ele sonde, né, os ídolos que podem estar em tronos que muitas vezes a gente nem percebe, né, dentro do nosso coração. Amém. Então, antes de fazer essa oração, só para terminar aqui, a gente estava falando sobre modelar. Em vez de você se modelar com coachings, com pessoas que ficam falando na internet, seja modelar com qualquer pessoa que seja, pense assim, eu quero me modelar a Jesus. E se você, falando de relacionamento, quando você olhar para alguém buscando alguém, ao invés de você olhar para filme, sabe, para série, para modelos de relacionamento, pense assim, a pessoa que eu escolher para mim tem que ser o modelo que Jesus deixou também, né? A palavra de Deus diz, Jesus daria a vida pela igreja, e a igreja se sujeitar ao seu marido, a Jesus. Então, esse é o melhor perfil para você escolher, para você se modelar, sabe? Modelar o teu relacionamento, modelar quem você é, que você busca para você. Então, tome ele como modelo e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Amém. Amém. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui juntas, meu Pai, nessa fé, e eu tenho a certeza que o Senhor está aqui também, meu Pai. Nesse momento, nesse podcast, o Senhor também está aqui. Espírito Santo, muito mais do que a gente falou, eu peço que o Senhor venha falar o coração dessa pessoa, meu Pai. Porque, meu Deus, aonde as nossas palavras não alcançarem, meu Deus, as palavras do Senhor irão alcançar. Meu Deus, aonde, meu Deus, a nossa limitação humana, meu Deus, não chegar. Meu Deus, é o Senhor que precisa, meu Deus, ir além, meu Pai. Muito além. Então, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, essa semente que foi plantada hoje aqui, meu Pai, em nome de Jesus, venha crescer, venha dar frutos. Visita essa pessoa agora, que está até aqui, meu Pai, até essa oração, ela ficou aqui junto com a gente. Então, visita ela agora, fala com ela, Senhor.
aquilo que a gente não conseguiu falar, que o Senhor venha falar. E que em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo aqui agora, que dessa live, que desse podcast, em nome de Jesus, sairão testemunhos, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Nós vamos ouvir falar, meu Deus, desse testemunho e que o Senhor, meu Pai, transformou vidas, mentes e corações através dessa live aqui, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e pela fé, Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Abençoa, meu Deus, a vida da Lu também, meu Pai, o ministério dela, tudo que ela fizer, que venha ser guiado pelo Senhor, meu Deus. Protege, guarda, livra, meu Pai, ela, o esposo dela, a família dela, meu Deus, para que ela possa, meu Pai, cumprir esse propósito, meu Deus, e exaltar e glorificar o seu nome através não só de palavras, mas de uma vida de cristã, meu Deus, uma vida fiel, que mostre Jesus, meu Deus, nas suas atitudes. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço, pela fé, meu Pai, eu te agradeço. Amém.